Você já viveu aquele momento em que, mesmo tendo feito tudo certo trabalhando duro, sendo fiel, fazendo escolhas com consciência, a vida financeira ainda assim parece travada, estagnada, como se algo invisível segurasse suas mãos e fechasse as portas diante de você? É nesses momentos de pressão e silêncio, quando o chão parece fugir dos pés e as respostas não vêm, que mais precisamos nos voltar ao único que pode abrir portas que nenhum homem pode fechar, o nosso Deus. Hoje, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não a se desesperar, não a reclamar, mas a orar, a se derramar diante do Pai com um coração sincero e humilde, acreditando que o céu ainda está ouvindo. Que mesmo antes da sua boca falar, Ele já conhece cada lágrima que escorre em silêncio no fim do dia. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, de mãos vazias, mas de alma aberta. Sabemos que Tu és a nossa fonte, o nosso sustento, o nosso provedor, o Deus que jamais falha. Por isso, não viemos aqui com medo ou vergonha, viemos com fé, porque sabemos que Tu és fiel e já estás movendo os céus ao nosso favor mesmo quando os olhos não veem. Quantas vezes, Pai, nos sentimos esgotados, cansados de lutar, cansados de tentar, de correr atrás e ver pouco resultado. Sentimos o peso das contas atrasadas, das promessas que ainda não se cumpriram, da incerteza sobre o amanhã. Às vezes é difícil até dormir, o coração dispara, a mente não para. Mas mesmo assim, Senhor, não perdemos nossa fé em Ti, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, ainda que em silêncio, ainda que no oculto. O Senhor está preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Nós te agradecemos porque Tu não és limitado pela economia, pela política ou por qualquer sistema da terra. Tu és dono do ouro, da prata, das oportunidades, das conexões e das estratégias. Tu és o nosso Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que surpreende. E é por isso que hoje, Pai, nós não viemos mendigar, viemos crendo que nossas dificuldades financeiras são oportunidades para o Senhor revelar a Tua glória. Viemos entregar aos Teus pés tudo aquilo que nos pesa, toda a dívida, toda a insegurança, todo o medo de não conseguir, toda a sensação de que o tempo está passando e nada está mudando. Viemos colocar isso diante de Ti como sementes, não como fardos, porque sabemos que o Senhor é o Deus da multiplicação. Abre, Senhor, as janelas do céu sobre as nossas vidas. Derrama provisão onde só tem escassez. Faz brotar milagres onde só havia estagnação. Sopra vida sobre o que parece morto. Abençoa a obra das nossas mãos. Toca em cada esforço que fizemos com obediência e fé. Que cada semente de generosidade, mesmo aquela plantada em meio à dor, comece a frutificar a partir de agora. Rendemos agora o nosso orgulho, a nossa ansiedade, a nossa necessidade de controlar tudo. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor tudo é possível. Ensina-nos, Deus, a cuidar bem do que já temos. Ensina-nos a sermos bons mordomos, mesmo no pouco, porque quem é fiel no pouco será confiado com muito. Purifica os nossos corações, Senhor, que a nossa motivação não seja apenas o desejo de enriquecer, mas a sede por retidão, sabedoria e propósito. Queremos mais de Ti, não apenas mais dinheiro. Queremos ter recursos para cumprir nossa missão, abençoar nossa família, ajudar quem precisa e financiar Teus projetos na terra. Libera, Senhor, oportunidades divinas. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Conecta-nos com as pessoas certas, nas horas certas, com os projetos certos. Que a Tua graça nos envolva como um escudo. Que onde houve seca, venha chuva. Que onde houve atraso, venha aceleração. Que onde houve dúvida, venha clareza. Que onde houve medo, venha paz. Sabemos que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Por isso, hoje, lançamos fora todo o pensamento ansioso, toda angústia, todo o pânico do futuro. Levantamos os olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Fortalece-nos neste tempo, Deus. Lembra-nos diariamente que não estamos esquecidos. Mesmo quando parece que as portas se fecharam, queremos crer que o Senhor está usando tudo, até o que não entendemos, para o nosso bem.
que possamos descansar no teu tempo, sabendo que quando o romper chegar, ele será maior do que esperávamos. A tua palavra diz que a bênção do Senhor não traz dor, que os teus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ensina-nos a estarmos satisfeitos mesmo na espera, a celebrarmos mesmo antes do milagre, a enxergarmos os teus sinais nos detalhes, a reconhecermos os pequenos milagres que passam despercebidos no cotidiano. Dá-nos sabedoria, Senhor, não apenas para conquistar, mas para construir, para deixar legado, para impactar vidas, para administrar com fidelidade cada centavo que o Senhor nos confiar. Queremos ser generosos, sorridentes ao dar e íntegros ao guardar. Usa nossas mãos para abençoar. Usa nossos recursos para ampliar o teu reino. Usa nossas finanças para levantar outros. Apresentamos agora, Senhor, nossas famílias, nossas casas, nossos negócios. Cada decisão financeira grande ou pequena que tivermos que tomar, cobre com a tua sabedoria. Livra-nos da ganância, protege-nos das armadilhas do endividamento, liberta-nos do consumo impulsivo, protege-nos de tudo que possa bloquear o teu fluir sobre nossas finanças. Ensina-nos a andar em integridade. Declaramos pela fé: a escassez não é nossa porção, a abundância é. O medo não é nosso território, a paz é. A confusão não é nosso fim, a clareza é. Recebemos o romper, o favor e as portas abertas que o Senhor já preparou para nós. Ainda que nossos olhos naturais não vejam, cremos que já está a caminho. E até que chegue, escolheremos te adorar no meio da espera, porque tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. Não seremos abalados pelo que vemos, não cederemos ao desânimo, permaneceremos de pé sobre as tuas promessas. Porque está escrito em Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. E nós cremos nessa promessa. Nos agarramos à tua palavra, não só por nós, mas por todos que estão ouvindo esta oração agora. Que nossa fé seja unida, que nossa esperança se fortaleça, que os testemunhos comecem a surgir, dívidas canceladas, portas abertas, contratos fechados, negócios restaurados, que o impossível se torne realidade. E acima de tudo, obrigado, Senhor. Obrigado por ouvir, obrigado por amar, obrigado por estar trabalhando, mesmo quando ainda não vemos. Obrigado por ser um Deus que se alegra em abençoar seus filhos, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Descansamos agora em tua presença, respiramos fundo, soltamos todo o peso. Que tua paz nos envolva como chuva suave, enche-nos de esperança, de alegria, de força para continuar confiando, mesmo quando tudo parece incerto. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Selamos esta oração com fé, crendo que o Senhor ouviu cada palavra, que a tua paz vai diante de nós, que a tua provisão vem logo atrás e que, estando em tuas mãos, não temos falta de nada. Se essa oração falou com você, toque seu coração, comente abaixo com a palavra Amém, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E inscreva-se no canal para receber mais orações como essa toda semana. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Há uma batalha que poucos enxergam, mas todos travam. Ela não acontece diante das câmeras, nem nos corredores do trabalho. Ela se desenrola no silêncio da alma, nos pensamentos que ninguém vê, nas decisões que tomamos quando ninguém está olhando. É a guerra invisível entre o que o Espírito deseja e o que a carne insiste em querer. Entre o chamado de Deus e o sussurro das tentações. E essa guerra, meu irmão, minha irmã, é real. Quantas vezes nos pegamos lutando contra desejos que não combinam com quem fomos chamados para ser, contra impulsos que parecem pequenos, mas que roubam nossa paz, contra hábitos que se tornam correntes e contra tentações que chegam disfarçadas de prazer, mas escondem destruição. Essa luta não é só sua, ela é de todos que decidiram seguir a Cristo, e não há vergonha em admitir, estamos em guerra, mas há poder em declarar, essa guerra já tem um vencedor, e esse vencedor vive em mim. A palavra diz em Romanos 7:19,
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. O apóstolo Paulo, usado por Deus, cheio do Espírito, escreveu isso. Isso nos mostra que mesmo os mais ungidos enfrentam conflitos internos. A diferença está em como escolhem lutar. Em vez de se render, eles se posicionam. Em vez de esconder, eles expõem a luz. Em vez de justificar, eles se rendem a Deus. Talvez você esteja lutando com desejos que ninguém sabe, com pensamentos que te envergonham, com hábitos que parecem inofensivos, mas que estão drenando sua força espiritual. Talvez seja o vício silencioso, a carência afetiva, a exposição ao que contamina, o envolvimento com pessoas erradas, as concessões pequenas que se tornam prisões grandes. Mas hoje, o Senhor quer te lembrar que você não foi criado para viver escravizado, que você foi chamado para ser templo, não prisão, que seu corpo não é um campo neutro, é morada do Espírito Santo. E onde ele habita, há liberdade. Onde ele reina, a carne não domina. Onde ele é Senhor, a tentação perde poder. Declare agora com ousadia: eu não sou escravo do meu desejo, eu sou guiado pelo Espírito, eu não sou controlado pela carne. Eu sou o templo da presença de Deus. Diga com fé, mesmo que esteja em meio à luta, porque quando você fala com convicção, o inferno recua, porque ele teme quem sabe quem é. Ele teme quem declara com fé aquilo que ainda está se manifestando. E aqui vai uma verdade profunda. Vencer a tentação não é sobre força de vontade, é sobre rendição. A força humana tem limites, mas a graça de Deus é inesgotável. O Senhor não espera que você vença sozinho. Ele quer lutar com você, por você, em você. 1 Coríntios 10, 13 diz: nenhuma tentação vos sobreveio, senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Ele sempre dá um escape. Você não está sozinho nessa luta, e ela não é maior do que você pode vencer. O escape existe, a força existe, a graça já foi derramada, mas você precisa se posicionar. Precisa fugir daquilo que te enfraquece, precisa romper com o que alimenta a tentação, precisa dizer não, não uma vez, mas quantas forem necessárias. Porque santidade é construída diariamente, decisão após decisão, renúncia após renúncia. E aqui está uma arma que muitos negligenciam: o jejum. O jejum não é dieta espiritual, é disciplina, é confronto direto com a carne. É quando você diz: meu corpo não manda em mim, meu desejo não governa minha vida, eu escolho me submeter ao espírito. Jejuar é enfraquecer a carne para fortalecer o espírito. É se colocar em posição de guerra e dizer: hoje quem comanda é o céu. Se você tem lutado com desejos intensos, com impulsos que parecem incontroláveis, comece a jejuar, não como ritual, mas como aliança. Separe um dia, uma hora, uma refeição e ofereça como sacrifício vivo. Durante esse tempo, ore, leia a palavra, peça direção, chore se precisar. E diga: Senhor, meu corpo pertence a ti, minha mente é tua, minha sexualidade, minha afetividade, minha carne, tudo te entrego. Isso é consagração. E onde há consagração, há vitória. Você quer romper? Então se consagre. Você quer viver em liberdade? Então busque santidade com seriedade. Não adianta pedir bênção e viver em impureza. O céu responde a corações limpos, não a lábios bonitos. Deus não está procurando perfeição, está procurando entrega. Ele não exige que você nunca errou, ele espera que você escolha não continuar errando. O salmista disse no Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é escudo, é filtro, é espada, memorize versículos. Repita-os em voz alta quando a tentação vier. Reforce seu espírito com a verdade. A tentação grita, mas a palavra silencia. A carne esperneia, mas o espírito domina. Não lute desarmado. Arme-se com o que é eterno. E se você já caiu? Se tem vivido em culpa, em vergonha? Se sente longe de Deus por causa do que fez? Escute, o sangue de Jesus é suficiente. A cruz não falhou, a graça ainda está disponível. 1 João 1, 9 diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não se esconda, não se afaste, corra para Ele. Sempre há perdão para quem se arrepende de verdade. Diga agora: Senhor, me perdoa. Eu errei, eu escolhi mal, mas eu volto. Eu me arrependo, eu me entrego. Me purifica, me limpa, me levanta. Me dá um novo começo. Eu não quero viver pela carne. Eu quero viver pela fé. Eu não quero mais me esconder. Eu quero ser livre. Essa oração, feita com sinceridade, derruba cadeias. O Espírito Santo não te acusa. Ele te convence. Ele não aponta o dedo. Ele estende a mão. Ele está aqui, agora, tocando sua mente, trazendo à tona o que precisa ser quebrado. Não resista. Não endureça, deixe ele agir. E se precisar chorar, chore, porque cada lágrima de arrependimento é um rio que lava a alma. Você está sendo limpo, está sendo restaurado, está sendo reerguido. O pecado não define quem você é. A tentação não é sua identidade. O erro não é seu sobrenome. Você é filho, você é filha. Você é perdoado. Você é restaurado. Você está sendo feito novo, não apenas perdoado, transformado. Há momentos na caminhada em que a sensação não é mais apenas de luta, é de deserto. Não há barulho, não há respostas, não há movimento. Você jejua, ora, clama, e mesmo assim parece que o céu está em silêncio. E é nesse tipo de lugar, seco, solitário, incômodo, que muitos desistem. Muitos se perguntam: será que Deus me abandonou? Será que eu fiz algo errado? Será que fui longe demais para ser resgatado? Mas o deserto, para quem caminha com Deus, não é castigo. É preparação, é tratamento, é fornalha que purifica, é onde o ouro é refinado. Onde a alma aprende a confiar, não pelo que sente, mas pelo que crê. Onde o ego é esmagado e o espírito começa a florescer. Porque Deus não está tentando te punir, Ele está te treinando. Lembra de Jesus? Antes de começar seu ministério, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e lá foi tentado pelo diabo. Lá enfrentou fome, solidão, pressão, mas lá também venceu. Lá revelou quem ele era. Lá derrotou Satanás não com gritos, mas com a palavra. Está escrito. E se o próprio Cristo passou pelo deserto, por que nós acharíamos que estamos isentos? O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E quem passa, sai diferente. Sai mais maduro, sai mais forte, sai mais dependente de Deus. O que o inimigo quer que você pense é que o deserto é o fim. Mas Deus diz, o deserto é o começo de uma nova estação. Declare com fé agora. O silêncio de Deus não é rejeição, é refinamento. Eu não estou esquecido, eu estou sendo lapidado, eu estou sendo moldado. Eu estou sendo preparado para algo maior. Fale isso até a sua alma acreditar, porque quando a alma começa a crer, a atmosfera começa a mudar. Há dores que não têm nome, pesos que não podem ser explicados, chagas que ninguém vê, mas o Pai vê, o Pai sonda, o Pai toca. Você pode estar sorrindo por fora e se arrastando por dentro. Mas Deus conhece cada lágrima escondida, cada gemido calado, cada noite em claro. Ele conhece o cansaço que você não compartilha com ninguém. E Ele diz, eu estou aqui. Talvez você esteja passando por um tempo onde tudo parece estagnado. Nada flui. A vida espiritual esfriou. A motivação evaporou. A esperança desbotou. E a tentação te cerca ainda mais quando a alma está fraca. É nesse momento que o inimigo sussurra. Desiste. Você nunca vai mudar. Você sempre vai voltar para os mesmos erros. Mas essa voz não é a do Pai. O Pai não acusa. O Pai chama pelo nome. O Pai acolhe. O Pai abraça. E mesmo quando você não consegue dar um passo, Ele vem ao seu encontro. Ele te busca onde você caiu. Ele te carrega quando você já não tem forças. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ou seja, é quando você está no chão que Ele se aproxima. É quando você não tem mais máscaras que Ele toca no mais profundo, e é aí que a cura começa.
Às vezes o milagre não é externo. Às vezes o milagre é continuar, permanecer mesmo sem vontade, permanecer mesmo sem sentir, permanecer mesmo com dor. Isso é fé madura, isso é rendição real. Isso é obediência em sua forma mais pura. Você pode não estar vendo frutos agora, mas não pare. Continue regando, continue crendo, continue buscando, porque a semente plantada com lágrimas ainda vai florescer com alegria. E quando florescer, vai valer cada lágrima, cada espera, cada ainda não que você ouviu do céu. Deus não atrasa, Deus capricha. E aqui vai uma verdade profunda. Antes de te dar a bênção, Deus te torna alguém capaz de carregá-la. Ele não entrega a colheita para quem ainda tem mentalidade de deserto. Por isso, Ele trata. Ele alinha, Ele corrige, Ele prova. E não porque te rejeita, mas porque te ama demais para te entregar algo que possa te destruir. Não peça alívio antes de aprender. Não clame por saída antes de absorver o que Deus quer te ensinar. Porque cada dor traz uma lição. Cada atraso revela uma área que precisa de cura. Cada silêncio é um convite à intimidade. Deus quer te mostrar que Ele é suficiente mesmo quando nada mais for. Diga agora: Senhor, me ensina no meio do silêncio. Me forma no meio da luta, me fortalece no lugar onde me sinto mais fraco. Não quero apenas sobreviver a esse deserto. Quero sair dele mais parecido contigo. Essa oração agrada ao coração de Deus, porque ela vem de um lugar de verdade, de entrega, de confiança. E quando você chega nesse ponto, algo muda, porque o céu não resiste a um coração quebrantado. Deus pode resistir ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça, graça para suportar, graça para permanecer, graça para vencer. Acredite, esse tempo vai passar, a noite vai dar lugar ao amanhecer, e quando o sol nascer, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Vai olhar para trás e dizer: eu quase desisti, mas ainda bem que não desisti. Porque o propósito vai falar mais alto, a promessa vai florescer e a dor vai virar testemunho. Foi no momento em que tudo parecia perdido que algo começou a mudar. E não foi ao redor, foi dentro, foi lá, no fundo da alma, onde ninguém vê, que uma chama se acendeu. Uma chama fraca, tremendo ao vento, mas viva. Não era otimismo, era fé. E fé não nasce da lógica, fé nasce do espírito. Fé nasce quando o coração diz: ainda creio, mesmo quando os olhos não veem saída. E se você está ouvindo isso agora, é porque essa chama ainda está aí dentro de você. Talvez quase apagada, talvez sufocada pelo medo, pelo cansaço, pelas quedas, mas ela ainda existe. E basta uma brisa do Espírito para que esse fogo cresça, ilumine, aqueça e consuma tudo aquilo que tentou te destruir. É agora que a história muda. Porque enquanto o inimigo achava que você estava acabado, Deus estava apenas preparando o palco para a virada. Porque o nosso Deus não se atrasa, Ele espera o tempo certo. Ele espera o coração certo, Ele espera a rendição. E quando chega a hora nada nem ninguém pode impedir o que Ele planejou. Você não é mais o mesmo de antes. A dor te moldou, o deserto te ensinou, a luta te limpou. Agora você está pronto. Pronto para viver não apenas promessas, mas propósito. E o que antes te aprisionava, agora vai se tornar a plataforma de onde Deus vai te levantar. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Por anos, tudo o que ele viveu parecia injustiça. Mas quando o tempo de Deus chegou, em um único dia, ele saiu da prisão e foi colocado no trono. E sabe o que ele disse depois? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. O mal virou bem, a cova virou trampolim, a prisão virou caminho para o palácio. E o mesmo Deus de José é o teu Deus. Ele não mudou. Ele ainda transforma vergonha em honra. Ele ainda reverte diagnósticos, Ele ainda abre portas em paredes, Ele ainda ressuscita o que estava morto. E Ele está fazendo isso com você agora. Declare com ousadia: eu me levanto. Eu não sou mais vítima. Eu não sou o erro que cometi. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou liberto.
Eu sou filho. Eu sou perdoado. Eu sou capacitado. Eu sou herdeiro. Sinta o peso do passado sendo arrancado, as correntes da acusação caindo, os gritos do medo silenciando. Porque quando você se posiciona na verdade, a mentira perde espaço. E a verdade é, você está sendo restaurado, você está sendo ativado, você está sendo levantado para algo maior. E não é tarde demais. Você não perdeu o tempo de Deus, você não estragou o plano, porque o plano dele inclui a sua queda, o seu retorno, o seu arrependimento e agora, o seu recomeço. O pai da parábola do filho pródigo não esperou o filho se justificar. Ele correu, abraçou, colocou o anel no dedo, sandália nos pés e disse: "Meu filho voltou, vamos celebrar. Esse é o Deus que te chama hoje, sem condenação, com braços abertos e festa preparada." E você sabe qual é o próximo passo? Viver diferente, não por medo, mas por gratidão. Não para merecer o amor, mas porque já recebeu. A partir de hoje, cada decisão sua pode ser expressão de adoração. Cada escolha pode ser um altar. Cada renúncia, um presente ao Pai. E não é apenas sobre você. Agora que você foi curado, você se torna cura. Agora que foi restaurado, você será instrumento de restauração. Agora que foi libertado, você será boca profética para outros que ainda estão presos. Porque o Evangelho não é só sobre salvação individual, é sobre transformação coletiva. O que Deus está fazendo em você vai transbordar, vai alcançar sua casa, seus filhos, seus amigos, sua geração. Você tem uma missão, e sua dor não foi em vão. Tudo o que você viveu será usado. Cada cicatriz será uma história de superação. Cada lágrima será semente de testemunho. E onde havia vergonha, haverá autoridade. Onde havia queda, haverá unção. Onde havia silêncio, haverá proclamação. Levante a cabeça agora. Respire fundo, porque o céu está soprando sobre você. Uma nova estação chegou. O inverno acabou. A alma volta a florescer. E os frutos começarão a nascer, frutos de paz, frutos de domínio próprio, frutos de fidelidade, frutos de poder. Porque quem permanece em Cristo frutifica, mesmo em tempos difíceis. E se você ainda sente medo, tudo bem. Fé não é ausência de medo. Fé é seguir mesmo com medo. É continuar dizendo sim, mesmo tremendo por dentro. É colocar o pé, mesmo quando não vê o chão. E quando você age pela fé, o invisível começa a se alinhar. O mundo espiritual começa a se mover. O que era travado começa a fluir. Porque onde há fé, há ambiente para o sobrenatural. Declare: eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo. Eu creio, mesmo com lágrimas, mesmo com mar. Eu creio, porque o meu Deus não falha. E Ele começou algo em mim que Ele mesmo vai completar. Agora que você se levantou, permaneça de pé, porque o que Deus começou em você não é emoção passageira, é construção eterna. Não é só alívio para hoje, é alinhamento para o seu destino. Você não foi curado apenas para se sentir melhor, foi curado para se tornar um curador. Você não foi liberto só para respirar em paz, foi liberto para libertar outros. Você foi levantado com propósito. E é nesse propósito que você precisa caminhar. Não viva mais como antes. Não volte para o que te feriu. Não brinque mais com aquilo que quase destruiu sua alma. Não alimente mais os mesmos vícios, as mesmas companhias, os mesmos atalhos. O Espírito Santo está te chamando para um novo nível. Um lugar onde a carne não reina, onde a mente é renovada todos os dias, onde o coração queima por justiça e a vida inteira aponta para o céu. Jesus não morreu numa cruz para você viver na superfície. Ele morreu para te dar vida abundante. E abundância não é só sobre provisão, é sobre plenitude, é sobre ser inteiro, é sobre viver sem máscaras. É sobre ser livre para amar, para servir, para crescer, para transbordar. Você foi chamado para andar como filho, não como servo temeroso, não como alguém mendigando migalhas espirituais, mas como herdeiro legítimo de tudo que foi conquistado naquela cruz.
Hoje, Deus te entrega um novo manto, um novo nome, uma nova estação e também uma nova responsabilidade. Porque com unção vem peso, com favor vem chamada, com graça vem encargo. Você vai precisar proteger sua comunhão, guardar seus olhos, fechar ouvidos para vozes estranhas, manter os pés longe dos atalhos, mas tudo isso vale a pena. Porque a recompensa de andar com Deus não é apenas o que Ele dá, é quem Ele é. E se você acha que é pouco, lembre-se de Moisés. Ele viu milagres, ele viu o mar se abrir. Mas quando Deus ofereceu anjos e vitórias sem sua presença, Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Esse é o lugar onde você precisa chegar. Onde a presença de Deus vale mais que qualquer bênção, onde a santidade se torna desejo e não obrigação, onde a vontade dele é melhor do que qualquer plano que você possa ter. E se você quer viver isso, não dá para seguir no raso, é tempo de mergulhar. É tempo de parar de viver de cultos esporádicos, de vídeos no automático, de frases bonitas e versículos sem prática. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que não apenas falam, mas vivem, que não apenas ouvem, mas obedecem. Que não apenas sonham, mas morrem para si mesmos todos os dias para que Cristo viva neles. Talvez essa seja a parte mais difícil, morrer para si. Morrer para o orgulho, para o controle, para os desejos desordenados. Mas é nessa morte que a vida verdadeira floresce. É quando você diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que tudo muda. O pecado perde poder, a carne perde espaço e o Espírito começa a governar. Essa é sua escolha agora. Essa é sua chance. O céu está olhando para você com expectativa, não com condenação, não com cobrança, mas com olhos de quem te ama tanto que prefere te ver passar por processos difíceis do que te deixar viver pequeno. E você está pronto, você chegou até aqui não por acaso. Você ouviu cada palavra não por acidente. Esse momento foi escrito no céu antes de você nascer. Agora é com você. Diga com sinceridade: Senhor, eis-me aqui. Não apenas para receber, mas para viver tua vontade. Eu entrego minha carne, meus desejos, minha mente, meus sonhos. Eu entrego tudo, porque eu entendi. Não é sobre mim, é sobre ti. É sobre o teu reino. É sobre tocar vidas. É sobre refletir a tua glória. Me envia, me molda, me guarda. E que eu nunca mais volte para o lugar onde estive. Nem na mente, nem no coração, nem no corpo. Eu quero viver em novidade de vida. Todos os dias. Com constância. Com reverência. Com temor. E com amor profundo pelo teu nome. Essa é a oração que transforma destinos. E agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. Sinta a presença de Deus te cercando. Silencie o ruído do mundo. Apenas sinta, o céu está perto, o Espírito está dentro. E você está pronto. Pronto para viver com propósito. Pronto para lutar com armas espirituais. Pronto para vencer desejos passageiros com convicções eternas. Pronto para se posicionar. Pronto para dizer não à carne e sim à cruz. Pronto para ser luz no meio das trevas. Pronto para ser sal no meio da corrupção. Pronto para impactar o mundo não com palavras bonitas, mas com uma vida que carrega o fogo do Espírito. Você não é mais quem era. Você é templo. Você é testemunho. Você é resposta. E você é chamado a frutificar, crescer e glorificar o nome daquele que te resgatou com sangue. Se essa oração te tocou, se algo dentro de você foi despertado, compartilhe isso com alguém. Envie esse vídeo a quem precisa. Comente amém se você orou comigo. E não deixe de se conectar com essa voz semanalmente. Porque esse é só o começo. Que o Senhor te abençoe. Que a presença dele te acompanhe. Que a paz que excede todo o entendimento guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. E que sua vida toda ela seja uma pregação viva, até que Ele venha e nos encontre firmes, fiéis, frutíferos,
e cheios de fé.